Comecei a sair com Ethan, conhecido por ser um verdadeiro mulherengo. Todo mundo achava que eu estava completamente apaixonada por ele. Quando ele faltava às aulas por causa de brigas, eu fazia os apontamentos por ele. Quando ele flertava com outras garotas, eu acobertava. Passei 3 anos sendo aquela pessoa fácil, a que vivia correndo atrás dele, como se não tivesse orgulho nenhum. Durante esse tempo, coloquei tudo de mim em ajudá-lo a entrar em uma das melhores universidades. Mas, pouco antes do início do semestre, ele terminou comigo. Com um ar arrogante, ele disse que sabia que eu gostava dele há muito tempo, mas que eu vivia com a cabeça nos estudos, que comparada com a Chloe, eu era rígida demais, sem graça demais. E então disse que queria ficar com ela no meu lugar. Todo mundo ficou esperando que eu tivesse um colapso, mas eu não tive. Eu apenas peguei meu celular e conferi o valor que tinha sido transferido para a minha conta. 50 milhões. Então respondi com calma. Claro, desejo o melhor para vocês dois. Ninguém sabia. Ninguém fazia ideia de que eu só tinha me dedicado tanto a ser a namorada perfeita do Ethan, porque a mãe dele me ofereceu dinheiro demais para recusar. Agora que o dinheiro estava comigo, mesmo que ele não tivesse terminado comigo, eu mesma teria terminado com ele. Depois que eu fui embora, os comentários começaram quase imediatamente. Alguém perguntou se eu realmente tinha desejado felicidade ao Ethan depois de tudo. E ainda por cima, disseram que eu saí dali em menos de 1 minuto. Era como se eu não me importasse nem um pouco. Alguns acharam estranho. Disseram que talvez eu estivesse tão abalada que tinha perdido a noção. Mas outros discordaram. Falaram que eu estava calma demais, que parecia até que eu já esperava por aquilo. Que, na verdade, era como se eu estivesse esperando ser dispensada. Assim que essas palavras foram ditas, alguém lançou um olhar cuidadoso na direção do Ethan. Ele estava com o braço em volta da nova namorada, Chloe, mas o rosto dele não estava exatamente satisfeito. Ele franziu a testa, claramente incomodado. Percebendo isso, o grupo diminuiu o tom na mesma hora. Todo mundo ali já tinha visto o quanto eu fui obcecada por ele durante anos. Não fazia sentido eu simplesmente não me importar. Ela deve estar se segurando. Alguém comentou em voz baixa. Aposto que em menos de 3 dias ela volta correndo, implorando para ele aceitar ela de novo. A expressão do Ethan suavizou um pouco quando ouviu aquilo, como se aquilo confirmasse algo que ele já acreditava. Se ela vier pedir para voltar, eu penso no caso, ele disse com naturalidade. Dependendo do que ela fizer. Eu não fazia ideia dessa conversa. Naquele momento, eu já estava bem longe dali. Arrastava minha mala pela estação, sem pressa. E mesmo que tivesse ouvido cada palavra, eu só teria dado um sorriso. Nada daquilo importava mais. Minha família sempre deixou claro o que pensava. Para eles, não fazia sentido investir na educação de uma filha. Achavam melhor casar o quanto antes. Resolver a vida rápido. Trazer algum tipo de benefício para casa. Eles tentaram me impedir de continuar estudando. Meu pai ficou tão furioso na época que quase acabou com qualquer chance que eu tinha. Foi nesse momento que a mãe do Ethan apareceu. Ela foi direta. Sem rodeios. Disse que, se eu ajudasse o filho dela a entrar em uma das melhores universidades, ela pagaria todos os meus estudos. E ainda me daria 50 milhões. Se não fosse por isso, eu nunca teria me aproximado do Ethan. Nunca teria aceitado ficar ao lado dele daquele jeito. Ele era conhecido como o garoto mais popular da escola, mas também era alguém com quem ninguém queria se envolver de verdade. Mesmo assim, eu aceitei. E durante 3 anos, eu fiz exatamente o que prometi. Transformei alguém desleixado, arrogante e sem disciplina, em um aluno capaz de entrar em uma universidade de elite. Agora que tudo tinha terminado, eu podia ir embora, com o dinheiro, sem dever nada a ninguém. E pela primeira vez, realmente livre. Durante os 3 meses de férias de verão, eu não perdi tempo. Estudei como nunca. Consegui minha certificação em idioma estrangeiro e alcancei um nível intermediário em farbiano. Com isso, consegui ser aceita em uma universidade no exterior. Era tudo o que eu precisava. Uma chance real de começar do zero. No dia em que eu estava prestes a embarcar, meu celular vibrou. Era o Ethan. A mensagem dele era exatamente como eu imaginava. Perguntava por que eu tinha bloqueado ele em tudo. Dizia que já tinha passado tempo suficiente, que eu já devia ter superado aquilo. Mesmo estando com a Chloe, ele disse que ainda poderíamos ser amigos. Mandou eu parar de fazer drama e desbloquear ele. Cada palavra carregava aquela arrogância de sempre, como se nada tivesse mudado. Como se eu ainda fosse a mesma pessoa que passou 3 anos correndo atrás dele. Como se não importasse o que ele fizesse. Eu sempre voltaria. Eu olhei para a mensagem por alguns segundos. Não senti raiva, nem tristeza, só um certo cansaço. Então fiz a única coisa que fazia sentido. Tirei o chip do celular, quebrei ao meio e joguei fora ali mesmo, no aeroporto. Com aquilo, eu não estava só me livrando da mensagem. Eu estava deixando para trás tudo o que vivi. As humilhações, as expectativas, a versão de mim que aceitava aquilo tudo. Quando o avião decolou, eu não olhei para trás. Não senti vontade. Não senti dúvida. Era como se tudo aquilo tivesse ficado em outra vida. Comecei do zero em Bari, no país de Fárbia. Escolhi estudar em uma das melhores academias de design. Minha rotina mudou completamente. Aprender um novo idioma. Me adaptar a uma nova cultura. Lidar com uma carga pesada de estudos. Nada era fácil. Mas pela primeira vez, tudo fazia sentido. Ali, eu não precisava agradar ninguém. Não precisava correr atrás de ninguém. Não precisava provar meu valor pra ninguém. Eu só precisava focar em mim. Nos meus desenhos. Nos meus projetos. No meu futuro. E foi exatamente isso que eu fiz. Os anos passaram mais rápido do que eu esperava. Tudo o que eu construí em Fárbia começou a dar resultado. Com esforço e consistência, meus projetos começaram a ganhar destaque. Meus designs de joias começaram a aparecer em eventos importantes. Um reconhecimento levou a outro. Ganhei prêmios. Fui sendo notada. E antes que eu percebesse, já estava ocupando um espaço que antes parecia impossível. Com o tempo, fui nomeada como a nova designer principal da Lumina,
Uma marca de joias que vinha crescendo rápido. Não demorou muito até surgir uma nova oportunidade. Eu precisava voltar. Voltar para o meu país. Assumir a expansão da marca naquela região. No meu primeiro dia de volta, tudo parecia familiar e estranho ao mesmo tempo. Eu estava almoçando em um restaurante perto do escritório, quando ouvi alguém chamar meu nome. Ethan? Não. Não era ele. Era uma voz feminina. Eu virei o rosto. A mulher que estava ali parecia vagamente familiar. Levei alguns segundos para reconhecer. Era a Célia. Ela costumava sentar na minha frente na escola. Os olhos dela se arregalaram no mesmo instante. Ela me olhou de cima a baixo, claramente surpresa. Meu Deus! É você mesmo? Ela disse sem esconder o espanto. Você mudou muito. Eu sabia disso. Eu não era mais aquela garota da escola. Aquela que vivia tentando agradar todo mundo. Faz tempo, Célia. Respondi com calma. Ela parecia animada demais com o encontro. Que coincidência. Ela continuou. Hoje à noite vai ter uma reunião de ex-alunos aqui no prédio, no restaurante da cobertura. Ela fez uma pausa antes de completar. Muita gente vai... Inclusive o Ethan. O nome dele não teve o efeito que teria anos atrás. Foi só... um nome. Uma lembrança distante. Eu pensei em recusar. Mas depois de alguns segundos, percebi que não fazia sentido evitar. Não havia mais nada ali que me afetasse. Eu apareço, respondi. Passei o resto do dia focada no trabalho, assumindo responsabilidades, organizando tudo. Quando percebi, já estava quase na hora da reunião. Eu estava cansada demais para voltar ao hotel e me trocar. Então subi direto, do jeito que eu estava. Roupa simples, sem esforço, sem preocupação. Quando abri a porta do restaurante, o ambiente já estava cheio, animado, barulhento. Várias pessoas já estavam sentadas ao redor de uma mesa enorme. Eu olhei ao redor por alguns segundos e encontrei ele. Ethan estava sentado na cabeceira, exatamente como antes. Como se aquele lugar fosse naturalmente dele. Ele parecia mais maduro, mais bem vestido, mais controlado, mas ainda carregava aquela mesma presença. Aquela mesma certeza de que era o centro de tudo. Ao lado dele, uma garota estava sentada bem próxima, bem arrumada. Chamativa. Não era a Chloe. Pelo visto, ela também já tinha sido substituída. Assim que entrei, algumas pessoas começaram a me notar. Os olhares vieram quase imediatamente. Alguns de surpresa, outros claramente avaliando. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, uma voz cortou o ambiente. Irene, certo? Eu olhei na direção da voz. Era a garota sentada ao lado do Ethan. Ela me observava com um sorriso leve, mas o olhar não era nada amigável. Já ouvi falar de você. Ela continuou, inclinando levemente o corpo para frente. Dizem que você vivia seguindo o Ethan para todo lado. Ela fez uma pausa como se estivesse escolhendo bem as palavras. Fazia os trabalhos dele, copiava tudo, resolvia os problemas dele com os professores. Ela soltou um pequeno riso. Deve ter sido cansativo, né? Algumas pessoas ao redor começaram a sorrir. Outras nem tentaram esconder. Ela continuou, agora com um tom mais direto. Mas acho que no fundo você sabia como as coisas eram. Vocês dois eram de mundos completamente diferentes. Não tinha como dar certo. Ela apoiou o braço na mesa, confortável. Então foi melhor você ter ido embora. Pelo menos assim você evitou se humilhar mais. O ambiente ficou mais silencioso. Todo mundo prestando atenção. Esperando minha reação. Ela então continuou, agora com um tom mais orgulhoso. Hoje o Ethan está à frente da empresa da família. E eu também estou assumindo a marca da minha família. Inclusive, estamos conversando com uma grande marca internacional para uma possível colaboração. Ela me olhou diretamente. Se você estiver passando por dificuldades, talvez a gente possa te ajudar. Eu peguei meu copo de água. Bebi com calma, sem pressa. E então respondi, não precisa. Obrigada. Ela me olhou com um certo desprezo, como se não esperasse aquela resposta. Acho que você não tem noção do tipo de oportunidade que eu estou oferecendo. Ela disse. Então continuou. Já ouviu falar da Lumina? É uma marca de joias de luxo que está crescendo muito. A designer principal deles é considerada um gênio. Ganhou vários prêmios internacionais. Ninguém sabe muito sobre ela. Mas eu consegui entrar em contato. Algumas pessoas ao redor reagiram na hora, surpresas, impressionadas. Sério? Alguém comentou. Eu já ouvi falar. Os designs são incríveis. Dizem que essa designer tem um talento absurdo. Não é qualquer um que consegue chegar perto dela. A garota sorriu, claramente satisfeita com a reação. Eu tive que me esforçar bastante para conseguir isso. Mas estou confiante de que vamos fechar essa colaboração. Ela se aproximou ainda mais do Ethan. Não é? Ethan respondeu com um leve murmúrio, mas ele não estava prestando atenção nela. Os olhos dele estavam em mim, fixos. Mas, diferente do que ela esperava, eu continuava completamente tranquila. Peguei mais um gole de água. Sem pressa. Sem reação, e isso parecia incomodar mais do que qualquer resposta que eu poderia dar. Qual é o nome da designer? Alguém perguntou, curioso. A garota sorriu, claramente gostando da atenção. Ela usa só as iniciais IS, respondeu. Mas ouvi dizer que o sobrenome dela é Stewart. Ela continuou, sem perder o tom confiante. Dizem que ela é jovem, mas extremamente talentosa. Já tem um nome forte no mercado em Fárbia. Ela deu de ombros como se fosse algo natural. Não é fácil para uma marca como a minha conseguir uma parceria com alguém assim, mas eu tenho certeza de que vou conseguir. Os comentários começaram na mesma hora. Impressionante. Você realmente tem conexões fortes. Não é qualquer um que chega nesse nível. Ela levantou levemente o queixo, satisfeita. Era exatamente a reação que ela queria. Eu permaneci em silêncio. Nesse momento, alguém bateu na porta. Uma jovem entrou logo em seguida. Vestida de forma profissional, com uma pasta cheia de documentos nas mãos. Ela parecia um pouco apressada, mas mantinha a postura. Desculpa interromper,
disse, olhando diretamente para a garota ao lado do Ethan. Trouxe os documentos do projeto da Lumina que você pediu. A garota se endireitou na cadeira, interessada na hora. E a designer? Perguntou rapidamente. O que ela disse? A assistente assentiu. Eu consegui falar com ela hoje, respondeu. Mas ela já tinha compromissos para esta noite. Fez uma pequena pausa antes de completar. Ela aceitou remarcar para amanhã. Um sorriso de vitória apareceu no rosto da garota. Perfeito, disse claramente satisfeita. Então, como se lembrasse de algo, olhou para mim novamente. Ah, falando nisso... Ela apontou levemente na minha direção. Essa aqui ajudou bastante meu namorado no passado. Ouvi dizer que ela ainda não conseguiu um trabalho decente. Ela inclinou a cabeça, como se estivesse sendo gentil. Como ela estudou com a gente, pensei em ajudar. Talvez conseguir algo estável para ela. Por um segundo, o ambiente ficou em silêncio. E então vieram as risadas. Alguns começaram a comentar imediatamente. Você é boa demais. Nem todo mundo merece esse tipo de ajuda. Ainda mais alguém como ela. Outro entrou na conversa. Você não sabe, mas quando ela sumiu do nada, a família dela apareceu na escola. Fizeram um escândalo enorme. Culparam a escola. Disseram que ela tinha sido enganada. Foi vergonhoso. É verdade, outro confirmou. A família dela é complicada. Melhor não se envolver. A garota ao lado do Ethan mudou a expressão na hora. Parecia realmente preocupada agora. Isso é sério? Perguntou. É, alguém respondeu. Imagina isso afetando sua empresa? Ela respirou fundo, e então olhou para mim novamente. Nesse caso... Me desculpa, disse, em um tom mais frio. Não posso me envolver. Minha empresa ainda está crescendo. Não posso correr riscos por causa de você. Depois disso, ela se aproximou ainda mais do Ethan, como se manter distância de mim fosse necessário. Ethan continuava em silêncio. Mas dessa vez, parecia diferente. Ele abriu a boca por um instante, como se fosse dizer algo, mas acabou não falando nada. Os olhares ao redor voltaram para mim, cheios de julgamento, de desprezo. Eu não entendi por que ela estava tão insistente em me ajudar, mas de qualquer forma, não fazia diferença. Respirei fundo e respondi, com a mesma calma de antes. Não precisa. Obrigada. Eu já tenho um trabalho. A garota suspirou, como se estivesse sendo paciente comigo. Você deveria repensar esse seu trabalho, disse, com um tom quase condescendente. E ser jovem e bonita pode até ajudar no começo. Ela fez uma pausa leve. Mas esse tipo de coisa costuma acabar mal para a reputação. Algumas pessoas riram. Outras trocaram olhares, entendendo exatamente o que ela quis dizer. Eu não reagi. Nem precisei. Mas alguém reagiu. A assistente. Ela ainda estava segurando os documentos, ou pelo menos tentando. Porque no momento em que olhou melhor para mim, o rosto dela mudou completamente. A expressão travou. Como se tivesse reconhecido algo que não esperava. No segundo seguinte, os papéis escorregaram das mãos dela e caíram no chão. O barulho ecoou na sala. O ambiente ficou em silêncio. A garota ao lado do Ethan virou o rosto imediatamente, irritada. O que você está fazendo? Disse impaciente. Nem isso você consegue segurar direito? Mas a assistente não respondeu. Ela continuava olhando para mim, completamente pálida. E então, com a voz trêmula, ela apontou na minha direção. É ela? O silêncio ficou ainda mais pesado. Ela é a designer? Continuou, quase sem acreditar. A senhorita Stewart. Por um segundo, ninguém entendeu. Mas esse segundo foi o suficiente. Os olhares começaram a mudar. Confusão, dúvida. E então, realização. Eu coloquei meu copo sobre a mesa com calma, do mesmo jeito que tinha feito durante toda a noite. Oi, disse, olhando para a assistente. Foi um prazer te conhecer hoje mais cedo. Ela ainda parecia em choque. Mas... Você disse que tinha um compromisso hoje. Eu não sabia que era... Isso aqui? Uma reunião de ex-alunos? Completei. Ela assentiu, ainda tentando processar. Os murmúrios começaram, baixos no começo, mas crescendo rápido. Todo mundo ali estava fazendo a mesma conta, lembrando de tudo que tinha sido dito, e entendendo o tamanho do erro. A garota ao lado do Ethan se levantou de repente. A cadeira fez um barulho seco no chão. Espera, disse, quase sem controle. Você é a IS. Eu olhei para ela. Sem pressa. Irene, respondi. Essas são as minhas iniciais. Sim. O silêncio que veio depois foi ainda mais pesado que o anterior. Dessa vez, ninguém riu. O silêncio durou alguns segundos, mas pareceu muito mais tempo. Ninguém sabia o que dizer. A garota ao lado do Ethan ainda estava de pé. O olhar dela mudou completamente. Antes, era cheio de superioridade. Agora, era cálculo. Ela me analisou de cima a baixo outra vez, mas dessa vez não era desprezo. Era tentativa de entender. Como se estivesse tentando encaixar duas versões que não batiam. A garota que ela tinha acabado de humilhar, e a designer que ela passou a noite inteira tentando impressionar. Por alguns segundos, ela não disse nada. Foi a primeira vez desde que cheguei. Eu aproveitei. Sobre a colaboração, falei, olhando para as assistentes que ainda estava meio sem reação. Podemos manter a reunião de amanhã. Fiz uma pequena pausa. Ou, se preferirem, podemos adiantar. Tenho tempo hoje. Então olhei de volta para ela. Depende do que você decidir. A mensagem foi clara. A decisão não estava mais nas mãos dela. A assistente rapidamente se abaixou para pegar os papéis do chão, visivelmente nervosa. O ambiente inteiro tinha mudado. As pessoas que estavam rindo antes, agora estavam quietas. Algumas evitavam olhar para mim, outras tentavam disfarçar. Mas todo mundo ali sabia. Eles tinham passado dos limites. E agora estavam percebendo. Foi então que alguém finalmente quebrou o silêncio. Meu Deus, disse uma voz mais ao fundo. Então, é você mesmo? Célia foi a primeira a se levantar. Os olhos dela brilhavam. Eu não acredito.
ela disse sorrindo. Você é a designer da Lumina? Sou, respondi sem rodeios. Ela riu, claramente impressionada. Quando te encontrei mais cedo, eu não fazia ideia. Por que você não falou nada? Você não perguntou, respondi simplesmente. Algumas pessoas trocaram olhares, constrangidas. O clima tinha mudado completamente. Antes era julgamento. Agora era ajuste. A garota ao lado do Ethan finalmente voltou a falar, mas o tom era outro, muito mais controlado. Bem, começou, escolhendo as palavras com cuidado. Isso foi inesperado. Ela respirou fundo. Acho que entendi a situação errado. Fez uma pausa. Fico feliz que possamos conversar diretamente agora. Sempre admirei o trabalho da designer da Lumina. A mudança foi rápida, quase como se nada tivesse acontecido antes. Eu mantive a mesma expressão. Eu sei, respondi. Sua assistente me explicou o projeto hoje mais cedo. Inclinei levemente a cabeça. É uma proposta interessante. Vamos avaliar nos próximos dias. Mais uma pausa. E então tomamos uma decisão. Novamente, o recado era claro. Ela entendeu. Dava para ver. Ao redor, as pessoas começaram a mudar o comportamento. Alguns começaram a fazer perguntas. Sobre meu trabalho. Sobre Fárbia. Sobre os projetos. O interesse era óbvio, mas não me afetava. Eu respondia o necessário. Sem me estender. Célia sentou ao meu lado e não saiu mais dali, claramente animada com tudo aquilo. Enquanto isso, Ethan continuava em silêncio. Mas ele não desviava o olhar, diferente de antes. Agora, não era arrogância. Era outra coisa. E eu reconhecia. Ethan não disse nada desde que a assistente falou, mas dava para perceber. Ele estava diferente. Desde o momento em que tudo virou, ele não parecia mais confortável. A taça de vinho ainda estava na mão dele, mas ele não bebia. A mandíbula estava tensa, do jeito que eu lembrava. Sempre que algo saía do controle dele, nossos olhares se encontraram. Dessa vez não foi por acaso. Ele não desviou. Eu também não, mas não havia nada ali. Nenhuma emoção antiga, nenhuma reação. Só neutralidade. E isso parecia incomodar mais do que qualquer outra coisa. Célia foi quem quebrou o clima. Sério, isso é loucura. Ela disse rindo. Ninguém fazia ideia. Ela me olhou com curiosidade. Você ganhou vários prêmios, né? E ficou anos fora? Sim, respondi. Simples. E agora você voltou para liderar a expansão? Ela continuou. É o plano, respondi. Algumas pessoas começaram a prestar mais atenção. Agora com interesse real. Eu ouvi falar da Lumina, alguém comentou. É uma marca muito forte lá fora. Não sabia que você estava por trás disso. Outro completou. Faz sentido agora. Antes, ninguém tinha ligado meu nome a nada. Agora, tudo parecia se encaixar. A conversa mudou completamente. As mesmas pessoas que riam antes, agora mediam cada palavra. Algumas tentavam puxar assunto. Outras só observavam. A garota ao lado do Ethan voltou a se sentar, mais contida. Ela ainda tentava manter a postura, mas já não era a mesma segurança de antes. Sobre a colaboração, ela retomou com cuidado. Acho que podemos alinhar melhor os detalhes amanhã. Sim, respondi. Com calma, ela assentiu. Ethan continuava em silêncio, mas em um momento, ele finalmente falou. Você mudou, disse direto. A voz dele estava mais baixa, mais controlada. Eu olhei para ele. Todo mundo muda, respondi. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se tivesse mais coisas para dizer, mas não disse. A conversa ao redor continuou. Mas o clima nunca voltou a ser o mesmo. No fim da noite, as pessoas começaram a ir embora, uma por uma. Célia se aproximou de mim antes de sair. A gente precisa se encontrar de novo, disse animada. Quero saber tudo. A gente se fala, respondi. Ela sorriu e foi embora. A assistente se aproximou logo depois. Ainda parecia um pouco nervosa. Desculpa por mais cedo, disse. Eu realmente não sabia. Não tem problema, respondi. Amanhã às 10? Estarei lá, ela disse rapidamente. Eu me levantei, pronta para ir embora. Mas antes de chegar na porta, ouvi passos atrás de mim. Irene, a voz dele. A primeira vez que me chamava assim, em anos. Eu parei, respirei fundo, e me virei devagar. Ethan estava a poucos passos de mim, as mãos nos bolsos, expressão diferente, menos segura. O que foi? Perguntei. Ele abriu a boca, mas não falou na hora. Isso era novo. Quando você voltou? Perguntou por fim. Era uma pergunta simples, mas claramente não era só isso. Hoje, respondi. Fiz uma pequena pausa. Boa noite, Ethan, e virei de novo, sem esperar resposta. Dessa vez, ele não veio atrás. Naquela noite, eu não pensei muito sobre o que tinha acontecido. Para mim, tinha sido só mais um encontro, nada além disso. Mas alguns dias depois, uma mensagem chegou. Era dele. Eu reconheci o número na hora, mesmo sem ter salvo. Preciso falar com você. É importante. Você pode me encontrar? Eu li 2 vezes. Não senti urgência, nem curiosidade exagerada. Só entendi que aquilo ia acontecer em algum momento. Demorei um pouco para responder, mas respondi. Posso no sábado às 11. Você escolhe o lugar. A resposta veio rápido, como se ele estivesse esperando. Café Mercer. Eu reservo. No sábado, eu cheguei no horário. Ele já estava lá. Isso por si só já era estranho. Na escola, ele nunca chegava cedo para nada. Ele estava sentado perto da janela. Um café na mesa, intocado. Quando me viu, se levantou. Não completamente. Só o suficiente para marcar o gesto. Eu me sentei. O garçom apareceu. Pedi um café. O silêncio ficou entre a gente por alguns segundos. Obrigado por vir. Ele disse. Você disse que era importante. Respondi. Ele assentiu. Mas não falou na hora. Olhou para a xícara. Depois voltou a olhar para mim. Eu queria pedir desculpa, disse.
direto, pela forma como eu terminei. Pelo que eu disse naquele dia. Fez uma pausa. Eu fui desnecessário. Eu ouvi, sem interromper. Eu aceito, respondi. Ele pareceu esperar mais, mas não veio. Então continuou. Eu não sabia de nada, disse. Sobre você ter ido pra fora, sobre tudo o que você fez. Ele desviou o olhar por um momento. Só fui entender quando falaram da Lumina. Não tinha motivo pra você saber, respondi. Ele assentiu, mas ainda não parecia satisfeito. Irene, ele disse meu nome de um jeito diferente, mais sério. Em algum momento, você gostou de mim? A pergunta ficou no ar. Eu não respondi na hora. Pensei, mas não por dúvida. Eu me importava em fazer dar certo, respondi. Me importava em cumprir o que eu me propus a fazer. Ele franziu levemente a testa. Então foi só isso? Isso responde à sua pergunta, disse calma. O silêncio voltou, dessa vez mais pesado. Foi minha mãe? Ele perguntou mais baixo. Foi ideia dela, respondi. Ele ficou quieto. Como se estivesse confirmando algo que já suspeitava. Entendi, disse depois de alguns segundos. A conversa perdeu força ali. Mas ainda havia algo. E agora? Ele perguntou. O que você vai fazer? Ficar o tempo necessário pro projeto, respondi. Depois volto pra Bari. Ele assentiu. Lumina? Minha empresa, respondi. Ele me olhou de forma diferente. Mais uma coisa que ele não sabia. Mais uma coisa que ele tinha assumido errado. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Então eu me levantei. Eu tenho coisas pra fazer, disse. Ele também se levantou, mas não tentou me impedir. Nem insistiu, só ficou ali. Obrigado por vir, disse novamente. Eu apenas assenti. E fui embora. 2 dias depois, recebi outra ligação. Dessa vez, não era inesperada. Era a mãe do Ethan. Eu atendi. Irene. A voz dela era a mesma de anos atrás. Calma. Direta. Ethan veio falar comigo no domingo. Eu não disse nada. Deixei ela continuar. Ele perguntou sobre o acordo que fizemos quando você tinha 16 anos. Fiz uma pequena pausa antes de responder. E o que você disse? A verdade. Simples assim. Era exatamente o que eu esperava. Ela não era o tipo de pessoa que escondia as coisas. Também queria te dizer algo. Ela continuou. O tom dela mudou levemente. Não era mais só informativo. Eu sabia como ele era. E mesmo assim, deixei você lidar com tudo sozinha. Fiquei em silêncio. Eu deveria ter interferido mais, ela disse. Deveria ter colocado limites. Não havia drama na voz dela. Nem culpa exagerada. Era só reconhecimento. Eu entendo. Respondi. E era verdade, porque, no fim, aquilo tinha sido uma escolha. Minha escolha. Eu só queria que você soubesse. Ela completou. Eu sei. Respondi. Houve um pequeno silêncio. Você está ocupada na quarta? Ela perguntou. Aquilo me pegou de surpresa. À noite? Sim. Pensei por um segundo. Posso. Ótimo. Eu te mando o lugar. A ligação terminou assim. Simples. Naquela noite fiquei um tempo olhando os projetos na minha mesa, mas minha cabeça não estava totalmente ali. Já fazia dias desde o reencontro, mas as coisas ainda estavam se movendo, de formas que eu não tinha planejado. O passado tinha voltado, não de forma dramática, mas presente. Ethan. A mãe dele. As conversas. Tudo parecia estar se reorganizando. Eu não sentia ansiedade, nem confusão, só consciência de que algo ainda não tinha terminado completamente. E talvez finalmente fosse terminar agora. Na quarta-feira, eu cheguei ao restaurante alguns minutos antes. Era um lugar discreto, bem iluminado, mas sem exagero. Exatamente o tipo de ambiente que ela escolheria. A mãe do Ethan chegou pouco depois. Pontual, elegante, com a mesma postura tranquila de sempre. Nada nela tinha mudado. Ela se sentou. Pedimos. E por alguns minutos, a conversa ficou no básico. Trabalho. A expansão da Lumina. Os planos para a região. Ela fazia perguntas diretas, e ouvia com atenção. Até que, sem aviso, mudou o rumo da conversa. Eu disse ao Ethan para conseguir seu contato sozinho. Eu levantei levemente o olhar. Por quê? Perguntei. Porque queria ver se ele seria capaz de fazer algo desconfortável sem ajuda. Ela fez uma pausa curta. E ele fez. Fiquei em silêncio por um instante. Isso significa alguma coisa? Perguntei. Ela deu de ombros, de forma leve. Ainda não sei. Mas alguma coisa significa. Não havia emoção exagerada na voz dela. Era apenas análise. Como sempre. Por que você está me dizendo isso? Perguntei. Ela me olhou diretamente. Porque você merece saber de tudo. O que você fizer com isso. É decisão sua. Simples. Sem pressão. Sem expectativa. A conversa seguiu por mais algum tempo. Leve. Controlada. Mas havia algo ali. Uma sensação de encerramento. Ou talvez, de preparação. 2 dias depois, Ethan apareceu no meu escritório. Sem aviso. A recepcionista me avisou. Disse que ele estava esperando. Eu vi ele de longe antes de me aproximar. Ele estava parado. Com as mãos nos bolsos. O olhar mais baixo. Diferente. Nada da postura confiante de antes. Quando me viu, se endireitou. Eu não marquei horário. Disse. Posso ir embora se você preferir. Eu observei por um segundo. Eu tenho 15 minutos. Respondi. Saímos do prédio. Fomos até uma pequena praça ali perto. Sentamos em um banco. Por alguns segundos, ninguém falou nada. Até que ele começou. Eu falei com a minha mãe. Assenti, levemente. Ela me contou tudo. Sobre o acordo. Sobre você. Ele olhou para frente. Eu não fazia ideia de como você estava naquela época. Não era seu problema saber. Respondi. Não. Mas muda tudo. Ele respirou fundo. Você lidou com tudo sozinha. E eu...
Tratei como se fosse normal. Não era exatamente um pedido de desculpa. Era mais entendimento. Tardio, mas real. Ethan, falei, calma, eu fiz uma escolha. Com o que eu tinha na época, e deu certo. Ele assentiu. Eu sei. Pausa. Mas eu queria que você soubesse, ele continuou, que eu entendo agora. Eu olhei pra ele, dessa vez, sem passado no meio. O que você quer, Ethan? Perguntei. Ele demorou um pouco pra responder. Eu não sei exatamente, admitiu. Foi a resposta mais honesta que eu já tinha ouvido dele. Mas eu sei que não tenho direito de pedir nada. Só. Ele hesitou. Se for possível, começar de novo, sem tudo aquilo. Só. Como duas pessoas. O silêncio que veio depois não foi pesado. Foi claro. Eu me levantei. Eu tenho trabalho, disse. Ele assentiu. Também se levantou. Eu comecei a andar de volta pro prédio. Mas antes de entrar, parei. Me virei levemente. Quinta-feira, às 7. Tem um evento de design na Rua Verne. Fiz uma pequena pausa. Se você não tiver nada melhor pra fazer, não esperei resposta. Entrei, mas, dessa vez, não havia peso nenhum. Na quinta-feira, eu fui ao evento. Sem pressa, sem expectativa. Era um espaço aberto, cheio de pequenos estandes, designers independentes, novas marcas, gente mostrando ideias. Um ambiente que eu realmente gostava. Eu caminhei entre os estandes com calma, observando, analisando. Por alguns minutos, fiquei completamente focada naquilo. No trabalho, no presente. Até perceber alguém se aproximando. Eu não precisei olhar para saber quem era. Você veio, ele disse. Eu virei o rosto. Ethan estava ali, sem esforço, sem aquela postura de antes. Eu disse que viria. Respondi. Ele assentiu. Por alguns segundos ficamos em silêncio, mas não era desconfortável. Era diferente. Você sempre gostou disso? Ele perguntou, olhando ao redor. Sempre, respondi. Só nunca tive espaço para isso antes. Ele ficou em silêncio por um momento. Faz sentido, disse. Continuamos andando. Sem pressa, sem forçar conversa. Era estranho, mas não de um jeito ruim. Era como conhecer alguém, de verdade. Pela primeira vez. Eu pensei muito no que você disse. Ele comentou depois de um tempo. Sobre o quê? Sobre ter sido só um trabalho para você. Eu não respondi na hora. Doeu ouvir isso, ele continuou. Mas eu entendi. Parei por um instante. Olhei para ele. Era a verdade, disse. Ele assentiu. Eu sei. Mais alguns passos em silêncio. Eu era o tipo de pessoa que não precisava se esforçar, ele falou depois. Tudo sempre vinha fácil. E eu acostumei com isso. Ele deu um leve sorriso, sem humor. Inclusive as pessoas. Eu não disse nada. Você foi a primeira pessoa que não voltou, ele completou. Aquilo não era orgulho, era constatação. Eu não tinha motivo para voltar, respondi com calma. Ele assentiu de novo. Eu sei. Mais silêncio. Mas dessa vez, mais leve. Paramos perto de um dos estandes. E agora? Ele perguntou. Agora o quê? Existe alguma chance? Eu olhei para ele. Não havia pressão na pergunta. Só sinceridade. Pensei por alguns segundos. Não no passado, mas no presente. Eu não sou mais a mesma pessoa, disse. Eu sei. E eu não quero voltar para aquilo. Nem eu. Ele respondeu. Pausa. Mas talvez... Comecei. Ele esperou. Talvez a gente possa ver o que acontece. Não era uma promessa. Mas também não era um não. Ele soltou um pequeno suspiro. Já é mais do que eu esperava. Eu voltei a andar. Ele acompanhou. Sem pressa. Sem pressão. Dessa vez, do jeito certo. Depois daquela noite, as coisas não mudaram de forma brusca. E talvez por isso, funcionaram. Ethan não tentou forçar proximidade. Não tentou acelerar nada. Ele apareceu. De forma simples. Às vezes mandava mensagem. Perguntava sobre o trabalho. Sobre os projetos. Sem insistência. Sem aquela necessidade de controlar tudo. E eu respondia. No meu tempo. Do meu jeito. Sem pressão. Com o passar dos dias, aquilo começou a se tornar natural. A gente se encontrava de vez em quando. Sempre em lugares neutros. Sem expectativa. Conversas simples. Sobre coisas reais. Trabalho. Escolhas. Planos. Nada de passado sendo forçado. Nada de explicações desnecessárias. Mas ele estava diferente. Isso era claro. Mais calmo. Mais atento. Ele ouvia. De verdade. Não era mais o tipo de pessoa que esperava tudo girar ao redor dele. E eu percebia. Mas não criava expectativa. Porque eu não precisava disso. Minha vida já estava completa. Com ou sem ele. O projeto em Carsênia avançava rápido. A nova unidade da Lumina começava a tomar forma. Minhas reuniões aumentaram. Minhas responsabilidades também. E pela primeira vez, eu sentia que estava exatamente onde deveria estar. Célia continuava me chamando para sair. Às vezes eu aceitava. Às vezes não. Mas com ela, nada tinha mudado. E isso era bom. Sem interesse escondido. Sem mudança de comportamento. Só, normal. O resto das pessoas era diferente. Mensagens começaram a chegar. Pessoas que nunca falaram comigo antes. Outras que claramente tinham me ignorado no passado. Agora queriam reconectar. Eu respondia por educação. Mas não me envolvia. Eu já sabia como aquilo funcionava. Não me afetava mais. Ethan percebeu isso. Você não liga pra nada disso, né? Ele comentou um dia. Já liguei. Respondi. Hoje não mais. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Eu também estou tentando chegar nesse ponto. Eu olhei pra ele. Então continua, disse. Simples assim. Sem conselho complicado. Sem profundidade desnecessária. Porque, no fim, cada um tinha o próprio caminho. Com o tempo, a presença dele deixou de ser algo que eu analisava. Virou só
parte da rotina. E isso era novo. Não era dependência, não era esforço. Era escolha, e isso fazia toda a diferença. As semanas passaram rápido, mais rápido do que eu esperava. O projeto da Lumina em Carsênia estava praticamente concluído. A nova unidade já estava pronta. Os últimos ajustes estavam sendo finalizados. Eu já sabia o que vinha depois. Bari. Minha vida. Meu ritmo. Naquela noite eu estava sozinha no escritório. Os últimos documentos organizados. Tudo em ordem. Pela primeira vez desde que voltei, não havia mais nada pendente. Nem no trabalho, nem dentro de mim. Meu celular vibrou. Era Ethan. Você ainda está trabalhando? Olhei a mensagem por alguns segundos e respondi. Sim, a resposta veio quase na mesma hora. Posso passar aí? Pensei por um instante. Pode. Ele chegou alguns minutos depois. Dessa vez, não havia tensão. Ele entrou, olhou ao redor. Depois voltou o olhar para mim. Então, acabou? Perguntou. Acabou, respondi. Ficamos em silêncio por alguns segundos. E agora você vai embora? Ele disse. Não era uma pergunta. Vou, ele assentiu. Mas não desviou o olhar. Eu sabia que isso ia acontecer. Ele falou. Desde o começo. Eu não respondi. Mas mesmo assim... Ele continuou. Eu quis tentar. Pausa. E você tentou. Respondi. Ele soltou um pequeno suspiro. Não é suficiente, né? Olhei para ele. Não é sobre ser suficiente, disse. É sobre momento. Ele ficou em silêncio, processando. Se a gente tivesse se conhecido agora, ele começou. Seria diferente, completei. Ele assentiu. Mas não foi assim que aconteceu. Mais silêncio. Mas dessa vez, não era pesado. Era aceitação. Eu não me arrependo, ele disse. Nem eu, respondi. E era verdade, porque tudo o que aconteceu me trouxe até ali, até quem eu me tornei. Ele deu um passo mais perto, mas parou. Eu não vou te pedir para ficar, disse. Eu apenas assenti. Mas eu também não vou fingir que isso não importa. Olhei para ele. Eu sei, mais alguns segundos em silêncio. Cuida de você, ele disse. Você também. Ele deu um leve sorriso. Pela primeira vez, sem arrogância. Só real. Então se virou. E foi embora, sem olhar para trás. Eu fiquei ali por alguns segundos. Mas não havia vazio, não havia dúvida. Só calma. Na manhã seguinte, eu estava no aeroporto. Sem pressa, sem peso. Diferente da última vez que estive ali. Dessa vez, não era fuga. Era escolha. Quando o avião decolou, eu olhei pela janela, não para trás, mas para frente, porque agora eu não estava deixando nada inacabado. Tudo tinha sido resolvido. Do jeito que precisava ser. E pela primeira vez, não havia nada me prendendo. Só o futuro.